Vai ser realizado em São Luís o seminário A Criança e Adolescente com Deficiência, os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. O local do evento é o auditório do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. O repórter Olavo Sampaio já está lá e nos fala desse evento. Olavo. Verdade, Célia, já estou por aqui para falar sobre isso e da importância muito grande que tem esse assunto. A gente sabe que nós somos pais, a gente tem uma dificuldade, às vezes um obstáculo para cuidar dos nossos filhos, é aquela dificuldade normal. Imagine pais e mães de crianças com algum tipo de deficiência. Aí é muito mais complicado, porque não só aquela dificuldade em casa, mas também as barreiras impostas pela sociedade, que ainda é muito preconceituosa e não inclusiva. Tudo isso vai ser discutido hoje nesse evento. Aqui ao meu lado está a Lívia Carvalho, ela é coordenadora do Centro Integrado de Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública. Muito bom dia. É um tema importante porque esses próprios pais, muitos deles, não estão preparados, claro, e precisam desse apoio, dessa ajuda para lidar por essa situação, né? Exatamente, o seminário ele vem multiplicar informações, é uma oportunidade de que cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação para evitar violação de direitos. Vai ser um seminário sobre criança e adolescente com deficiência, os desafios e as conquistas dessa inclusão. A gente sabe que já tem alguns avanços, mas a gente precisa discutir os desafios de uma maneira geral, então a gente está aqui para esse objetivo. Lívia, a gente fala de desafios em casa, com a família toda que tem que estar voltada para essas condições especiais, e as ruas, por exemplo, crianças que usam cadeira de rodas e que muitas vezes encontram dificuldades gigantescas para serem incluídas, né? Exatamente, a gente discute que a gente não pode mais naturalizar e nem admitir uma mãe, por exemplo, com seu filho em um ponto de ônibus, passar horas, né, aguardando para poder ir para casa como qualquer cidadão. A gente não pode mais admitir uma criança na escola matriculada, mas sem uma adaptação adequada para os seus direitos. Então a gente precisa discutir e é uma responsabilidade de todos, gestores, sociedade e família. Quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, levando para o lado da cadeira de rodas, a gente vê que muita coisa melhorou, órgãos públicos, escolas privadas e particulares, mas o desafio é gigantesco, o desafio é muito grande, porque São Luís parece que engatinha nessa questão, não é? Exatamente, a gente precisa dessa acessibilidade que você está falando, essa acessibilidade arquitetônica, que deve andar de mãos dadas com a acessibilidade atitudinal. Então, todos precisam, né, não só a sociedade, os gestores, poder executivo, legislativo, efetivar essas políticas. Então, a palestra também é sobre políticas públicas e essa efetivação. Não só está nas leis, mas também implementá-las. Né? Sair de alguns mitos, alguns preconceitos, algumas terminologias que já estão em desuso para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais inclusiva. A gente fala de acessibilidade, mas existe uma série de outras condições que vão ser analisadas, que vão ser discutidas aqui, não só a questão da criança cadeirante, mas ela também dentro da sala de aula, por exemplo, aquelas especiais que têm alguma deficiência mental, por exemplo. A gente na verdade vai estar atualizando essas terminologias, a gente vai estar discutindo, né, por exemplo, a questão da criança ser chamada com deficiência, de estar entendendo que a lei brasileira da inclusão hoje já discute de uma nova maneira esses conceitos e que todos os tipos de deficiência serão incluídos. Criança com autismo, né, que é o transtorno do espectro autista, esse empoderamento da sociedade, dos outros órgãos, dos outros profissionais, precisa compreender, se atualizar a necessidade de que a gente entenda contemporaneamente que as pessoas com deficiência são pessoas antes de tudo e antes das suas deficiências. Então vai ser um momento importante para todos nós nos atualizarmos e pensar qual de fato é essa efetividade dessas políticas. Agora você falou numa questão importante que são os pais, a mãe, que é mãe, pai daquela criança com autismo, e muitas vezes é muito difícil encarar essa situação, de saber que o filho tem autismo, de receber ele na escola, tudo isso vocês também vão estar falando aqui, como você bem mencionou, né? Exatamente, vai ser também um convite para que a gente entenda
que as crianças com algum tipo de deficiência intelectual, elas não precisam apenas de um diagnóstico médico, mas principalmente, né, de uma inserção social, de uma análise biopsicossocial, porque independente do diagnóstico, o que as fazem diferente e não inclusas são essas barreiras, todos os tipos de barreiras, e que muitas vezes são colocados por nós da sociedade, e é a gente que tem que mudar e não a criança com deficiência intelectual. Então, rapidinho, vamos fazer o convite hoje a partir das 8 horas. Exatamente, já estamos aqui, a partir das 8 horas vai ser a inscrição e em seguida, 8h30, já vai começar as palestras. Você está convidado a conhecer um pouco mais dessa inclusão, a responsabilidade é de todos. Venha para cá. Quem não fez inscrição pode vir. Pode vir, faz no momento um pouquinho antes da palestra, pode fazer no momento da palestra a sua inscrição. Isso aí vale para uma parcela significativa da população, viu, Soares e Célia? Porque 24% da população tem algum tipo de deficiência. As crianças estão incluídas nesse percentual e a gente sabe o quanto é difícil essa primeira infância, a infância da criança inteira, quando ela não tem não é diagnosticada com deficiência. Imagina pais que enfrentam este obstáculo. Força para você e vem participar aqui no Complexo de Comunicação, no auditório da Assembleia. A gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Olavo. E só lembrando que a pessoa com deficiência tem um quadro fixo aqui no Bom Dia Mirante. É sempre na primeira quinta-feira do mês. Portanto, dia 1º de novembro, tem um quadro Pessoa com Deficiência aqui no Bom Dia Mirante. E o assunto eu vou antecipar para você. É sobre tecnologia assistiva. Já ouviu falar disso? Então, assista o Bom Dia Mirante na próxima quinta-feira, dia 1º de novembro.